Achei até didático começar esse vídeo dizendo que hoje o café não é da manhã. Normalmente, né, eu faço os vídeos aqui tomando café da manhã, hoje não é o café da manhã, hoje é o café da tarde. Porque as coisas são diferentes, as coisas mudam, as coisas mudaram, né, nos últimos meses, nas últimas semanas, e é sobre isso que eu vim falar com vocês, né? Que a gente tem tanto buscado, né, uma volta de uma normalidade que não existe mais. Não existe mais essa normalidade. É exatamente isso que eu vim trocar essa ideia aqui com vocês hoje. Pois então, pessoas, eu sou o Eric Adams. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo aqui ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Eu queria fazer um vídeo um pouco mais reflexivo, especialmente essa semana, né? Mais uma semana aí se passou de quarentena, a gente tendo que ficar recluso, tendo que ficar de distanciamento social. Normalmente eu gosto disso, né? Mas esse tempo que a gente está passando tem me feito refletir sobre muitas coisas, e muitas foram as ideias que eu tive para trazer aqui. Eu queria fazer várias pesquisas, queria trazer vários números e tal, mas eu acho que é o que vocês já estão saturados. Muitas informações, muita coisa passando ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo. Eu queria trazer algumas reflexões a respeito dessas coisas, né? Algumas coisas que eu venho refletindo a respeito desse tanto de informação, né? Desse tanto de coisa que vem acontecendo ao mesmo tempo. Eu já repeti aqui, já fiz alguns vídeos onde eu falei isso, mas eu queria reforçar. Eu sou de uma cidade interiorana, né? Interior da Bahia, no extremo sul da Bahia, para ser mais preciso. Então, assim, a gente está vendo vários casos ao redor do Brasil. A gente ainda não tem de fato a real noção dessa tragédia humanitária no Brasil, porque os números, apesar de já serem muito grandes, né, número de infectados, número de mortos, número de doentes e tal, ainda assim a gente sabe que nem todos os casos estão sendo notificados da forma que deveriam ser, né? Então a gente tem pessoas que estão morrendo sem fazer o teste, então você não sabe se de fato teve a doença ou não. Você tem casos de que falta teste, né? A verdade é que a gente não sabe exatamente a dimensão que isso tomou ainda, né? A gente não sabe o que está acontecendo agora. Talvez a gente saiba, né? Talvez a gente tenha essas informações um pouco mais para frente, ou talvez, né, quando acabar de fato essa tragédia, a gente vai poder olhar para trás e ver tudo o que aconteceu, né? E ao mesmo tempo a gente vê pessoas que trabalham na área de saúde deliberadamente mentindo. Infelizmente eu tive contato com isso, né? Eu tive contato com um caso como esse, né? De uma pessoa que eu sabia o que estava acontecendo, e aí a pessoa falava como se eu fosse um leigo, e se contradizendo ali na mesma frase, o que não ajuda, né, na informação sobre o que realmente está se passando. E essa pessoa, o ponto dessa pessoa era defender a sua posição política, né, naquele momento, e que para defender a sua posição política ela feriu a sua ética profissional. E infelizmente esse não é um caso isolado. E aí o que foi bastante interessante, né, que no início dessa semana, no final da última semana, pro início dessa semana, a gente viu muitos casos de pessoas querendo que as coisas voltem ao normal, se preocupando com a economia, se preocupando com e aí, como é que a gente vai fazer com os empregos, como é que as pessoas vão fazer para comer, né? E eu vejo muito, primeiro, eu não espero, né, muita coisa dessa classe média que não respeita, né, o seu funcionário, que não respeita as pessoas com quem ela lida diariamente, né, tanto as pessoas com que ela quer que volte a trabalhar, quanto os funcionários dela, né, que ela quer que gere lucro para ela. Então eu não espero muito dessa classe média. Então muitos desses movimentos partiram dessa classe média. Novamente, tive casos próximos a mim, onde eu tive que presenciar isso, quase entrei em uma discussão que eu vi que não ia ter fim ali, não ia ter, por mais dados que eu apresentasse, né? E aí muitos desses questionamentos e aí, como é que essas pessoas vão comer, como essas pessoas vão se virar, né, nesse meio e tal. Então assim, a gente acabou transformando
a nossa humanidade como pessoa, como ser humano, né? Nossa individualidade ao nosso trabalho. Nós somos o nosso trabalho. Se a gente não trabalha, se a gente não está atuando ali para esse mercado, para gerar lucro para uma outra pessoa, né, a gente não é ninguém, a gente não merece comer, a gente não merece sobreviver. E aí muito disso parte da ignorância também de entender o que é o Estado, o que é o governo, o que é uma nação, o que é um país e para que serve cada um desses, né? Para que serve cada uma dessas coisas. De novo, eu não espero muito dessa classe média, até porque também o neoliberalismo ele está enraizado no pensamento dessa classe média, né? E hoje, assim, por outro lado, eu vejo muitos liberais, né? Hoje defendendo o SUS, defendendo pesquisa pública. Então a realidade bateu na porta do nosso presidente muito rápido, né? Esse é um ponto que eu posso destacar que é um ponto positivo, assim, né? Se colocar dessa forma, né? Onde a gente vê hoje as pessoas defendendo pesquisa pública, defendendo universidade pública, defendendo pesquisador, cientista, e a gente vê que o que vai salvar a humanidade novamente é a ciência, não são as loucuras ideólogas do Olavo de Carvalho, né, nenhuma dessas fake news aí, dessas mentiras e tal, mas é a ciência de fato que vai salvar a humanidade mais uma vez. E aqui talvez até eu tenha um otimismo meio burro, porque eu digo burro porque por mais que a gente vê hoje essas coisas, quando você ouve falar, quando você estuda história, quando você lê em livros e você não vive aquilo, não vive os horrores daquilo, como a gente, por exemplo, não vivemos necessariamente os horrores do fascismo, né, como aconteceu na Europa, enfim, como a Segunda Guerra Mundial, que foi levada pelo fascismo também. E aí a gente acabou elegendo um fascista e a gente não consegue ainda perceber os traços fascistas que tem nele, sabe? Mas quando você vive aquela coisa, isso dá uma guinada diferente no seu ponto de vista. Você defende tanto, você fala tão mal da ciência, mas é a ciência que vai salvar a sua humanidade hoje. Eu tenho um otimismo meio burro, que é de achar que, de repente, quando a gente passar tudo isso, a gente olhe para trás e perceba que nesse tempo de quarentena a gente emitiu menos CO2. Né, eu vi umas imagens que eu fiquei abismado com o rio, né, que passa onde Veneza, tá ali aqueles córregos ali lá de Veneza, na Itália, estavam todos limpos porque, enfim, não tem ninguém na rua, não tem ninguém para poder sujar, então eles estavam todos limpos. O céu de várias cidades grandes ao redor do mundo, como Xangai, como São Paulo, como várias outras cidades, os céus limpos, sem aquela névoa, né, que a gente costuma ver em cidade grande, aquela névoa de sujeira, poluição e por aí vai. Então a gente vai poder olhar para trás e ver que a gente tem impacto grande, né, onde a gente vive, a gente tem impacto grande no planeta de uma forma geral, né? A gente vai olhar para trás, a gente vai ter vivido, né, momentos em que você vê cientistas de fato sendo as pessoas mais importantes daquele momento, como hoje, né, uma das pessoas mais importantes, talvez a pessoa mais importante para poder informar de fato a população é um cientista, é o Átila Yamarino, né? Dentre vários outros fazendo trabalhos maravilhosos de divulgação científica e outros que estão fazendo trabalhos de fato lá colocar a mão na massa e tal. E você consegue perceber claramente aonde é que o governo está ali batendo na ciência, atrapalhando que salve pessoas, né? E aí a gente vê governantes dizendo que, né, como o Bolsonaro falou, que é uma gripezinha, qualquer pessoa, todo mundo vai morrer, então é melhor que pegue logo o vírus. Então assim, você percebe que você tem a possibilidade de salvar a sua avó, você tem a possibilidade de se salvar, a possibilidade de salvar sua mãe, seu pai, através da ciência, e ao mesmo tempo o cara que você votou dizendo que não tem problema seu pai, sua mãe, sua avó morrer, porque é necessário que a economia volte aos trilhos, que a economia volte ao normal, é necessário que o país não pare. Ou seja, pouco importa se seu pai morrer, se sua mãe morrer, se você morrer. O que importa é que você precisa gerar lucro para uma outra pessoa. Aí vem um outro meme que eu vi também que me fez pensar bastante, que foi assim,
o meme dizia, era só uma imagem, né, que ele dizia assim, quem da sua família pode morrer para que a economia volte ao normal? Então, para você que está vendo esse vídeo, que está refletindo, eu lhe pergunto, quem da sua família pode morrer para que seu chefe tenha mais lucro? Porque quando você volta para o trabalho, e aí vem outra ideia, né, maravilhosa que deram contra o que a ciência estava falando, né, que foi, não, vamos fazer o isolamento vertical, que é isolar o idoso, isolar, né, tal, e você que é jovem pode trabalhar. Beleza, tem pessoas de 26 anos morrendo, tem pessoas de 50 anos morrendo, tal, como aquele próprio, eu não vou lembrar agora quem foi a pessoa, o rapaz do Banco Mundial, que falou que era besteira, essa questão de quarentena e tudo mais, ele era super novo, 26 anos eu acho que eu tinha. E ele morreu de coronavírus, sabe? E aí vai dizer, mas que todas as pessoas que já têm uma doença, né, deixou de ser uma vida porque tem uma doença antes, a gente tem que necessariamente deixar essa pessoa morrer. Essa pessoa é uma escória para a humanidade, né? Como aí a gente tem outras pessoas como Roberto Justus, como o cara lá do Madeiro, o cara do Girafas, né? Entre outras empresas que não tem problema, poucas pessoas só vão morrer, são só 5 mil pessoas, é besteira, são só 10 mil, são só 20 mil, sabe? E ao mesmo tempo, entenda que esses números, a gente fala desses números, esses 5 mil pessoas, a gente fala 10 mil pessoas, e a gente tira a humanidade de cada um desses números, a gente tira, né, a percepção de humano, né, de cada uma dessas pessoas, até que aconteça na sua família, até que aconteça com seu pai, com a sua mãe, com você, com seu vizinho, né? E um caso muito, muito emblemático, né, foi quando o Donald Trump, né, que dizia que não, que os Estados Unidos não iam entrar em quarentena, que não podia e tal, tudo mais, mesmo com os alardes que estavam sendo feitos por ele, né, que estavam sendo feitos para ele, né, pelos seus assessores, dizendo que o número de mortes nos Estados Unidos seria de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. E ele não se comoveu com essa quantidade de pessoas, né? E a comoção que o fez voltar atrás foi quando ele viu o que estava acontecendo na vizinhança dele, aonde ele nasceu. Tinha pessoas pegando, o amigo dele foi contagiado, o amigo dele pessoal foi contagiado, né? E aí outras pessoas, ele viu um caminhão frigorífico chegando no Queens, né? E os corpos estavam sendo colocados dentro desse caminhão freezer porque não tinha espaço para poder colocar. Foi quando ele viu acontecendo na vizinhança dele, quando chegou até ele, que ele conseguiu ter empatia. Ele não teve empatia por 200 mil desconhecidos, ele teve empatia pelo aquele amigo dele que estava ali do lado dele, sabe? Então é muito mais fácil quando você vê a coisa acontecendo, né? E aí eu volto pro início desse vídeo, eu volto para a ideia inicial desse vídeo. Os números não são reais, não são identificados de forma real, né? Eu não vou lembrar agora qual foi o estudo, infelizmente, senão eu ia colocar o link aqui, mas a proporção, a taxa de proporção de que se imaginam de contagiados no Brasil, a ideia é que se tem 10 vezes mais do que o número, né, que está sendo dito. Então, enfim, não sei quando esse vídeo saiu o número exato, mas vamos lá, se for na casa de 2 mil o número oficial, a ideia é que se tem mais de 20 mil casos, né? E aí na minha cidade, por exemplo, já diz que não tem nenhum caso, o número oficial diz que não tem nenhum caso, entretanto tem todas as cidades vizinhas têm caso, né? E ao mesmo tempo a gente já sabe de casos de pessoas aqui na cidade que morreram e que foram enterradas sem fazer o teste, quer dizer. E aí você não sabe de que de fato aquela pessoa morreu, né? E aí o oficial vai vir em pneumonia. Mas, enfim, né? Mas enfim, gente, desculpa por esse tom que eu trouxe aqui hoje, mas o que eu quero, na verdade, é nos fazer refletir e te fazer refletir pelas reflexões que eu estava tendo, né? O mundo, ele não é mais o mesmo, ele não vai ser mais o mesmo. As nossas relações já mudaram, as relações que a gente tem um com o outro já mudaram, já se alteraram, né? Mas o que vai acontecer daqui para frente? Será que quando a gente passar disso tudo, será que as pessoas vão dar
vão ver que o Estado, que é necessário ter um Estado que cuide das suas pessoas e não um mercado, um livre mercado, que livre mercado não vai ajudar quando a gente tiver momentos como esses? Será que a gente vai perceber o quanto que a ciência é importante para o desenvolvimento de uma sociedade e, no nosso caso, para a salvação de uma sociedade? Será que a gente vai entender, agora que a gente está falando, né, sobre uma renda básica durante a quarentena, será que a gente vai entender que a economia é feita de pessoas e que se as pessoas não têm acesso ao dinheiro, automaticamente a economia não funciona? Será que as pessoas vão perceber que quanto mais bilionários tem dentro de uma sociedade, significa dizer que o dinheiro está mais concentrado, e estando mais concentrado ele está automaticamente, a outra ponta está sem dinheiro e a economia não funciona? Será que a gente vai conseguir entender essas coisas? Ou será que a gente ainda vai ficar se enganando, tratando o Estado como algo que deva ter lucro também, né? E, enfim, eu não sei. Eu tô com esse otimismo, né, meio burro, mas ao mesmo tempo eu me coloco, né, na situação de ver pessoas da minha idade, pessoas mais novas que eu, loucos, desesperados, querendo que voltemos à normalidade, porque o Brasil não pode parar, né? Mas o Brasil já parou, a nossa sociedade já parou, e hoje a gente tem algo, né, diferentemente do que o cara do Madeiro falou, a vida ela vale muito mais do que a economia, ela vale muito mais do que o dinheiro. A gente já viveu sem o capitalismo e, sinceramente, se o capitalismo acabar, eu estou super feliz, a gente consegue viver sem ele também. A gente consegue viver sem ele, né? E acho que é isso. Eu queria muito que vocês comentassem aí o que vocês acham de tudo isso que eu comentei. O vídeo ficou longo, eu não vou deixar ele curto, eu quero que ele fique longo desse jeito mesmo. É tanta coisa que vem acumulando que eu queria expor tudo isso aqui para vocês. Eu quero mesmo que vocês vão lá nos comentários e deixem aí o que vocês esperam para esse novo mundo. O mundo vai ser diferente, o mundo já está diferente. O que você espera? Né? Se você está esperando que a gente vai voltar daqui a 15 dias à normalidade, sabe? Daqui a 2 meses, talvez. Eu acho que 2020 já é um ano perdido. Já acabou o ano, né? A gente não tem mais o que fazer, agora é só esperar. E, de fato, esperar que 2021 seja diferente, ter um pouco mais de luz. E, né, que a gente tenha um pouco menos de mercado, um pouco mais de Estado que, de fato, cuide da gente. Né, que a ignorância seja morta pelo coronavírus, de fato, né? Então, beijo no coração de vocês, se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa, vocês já sabem de tudo aí já. Cuidem dos seus, porque o seu patrão não vai cuidar. O seu patrão está preocupado em quanto de lucro você pode dar, e não se sua família está viva, sua família está bem. Não vai cuidar disso não, quem tem que cuidar da sua família é você. Valeu!